Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo aí as questões que nos enviam os nossos amigos e seguidores aqui do canal e também dando dicas sensacionais de vinhos bacanas para você curtir a vida com saúde e você ir fazendo a sua adega também aos poucos, que isso é que é legal, não é verdade? Olha, eu começo aqui com o Clécio. O Clécio me escreveu perguntando quando o vinho é cuvée, o que significa essa denominação? Bom, Clécio, cuvée na verdade não é uma denominação. Cuvée é um termo francês que significa cuba. Aliás, a origem latina, que é cupa, tanto para a França como para nós, né, línguas latinas. Latino não é quem nasceu na América Latina, né? Latina é da língua latina, que vem do latim. E em latim, cupa significa Cuba. A nossa Cuba, o tanque, esse é o significado. Mas, na verdade, essa palavra é usada em 3 maneiras diferentes. Nenhuma é denominação, mas eu vou explicar para você. A primeira, quando isso se refere a um vinho cuvée, significa que é uma mistura de vinhos, uma assemblagem, ou um corte, ou um blend, como se chama. Eu normalmente uso o termo assemblagem francês, não me agrada o nome corte, e blend muito menos. Blend sempre me remete a destilados, ao uísque. Então, mas é a mesma coisa, mistura de castas, então costuma-se dizer que é uma cuvée. No caso de espumantes, cuvée refere-se ao suco extraído da primeira prensagem da uva, que nesse caso é realizada de uma forma muito leve e delicada, também chama-se cuvée. E ainda uma terceira forma de utilização desse termo é quando alguém tem um vinho especial, ele faz 3, 4 vinhos, mas ele tem uma cuvée tal. O que significa? O Didu é um produtor e ele então, de repente, ele tem uma cuvée aqui da Granja Viana, cuvée Granja Viana, onde eu moro. Então, é uma maneira de identificar uma parcela específica que foi vinificado em separado. Espero ter ajudado, Clécio. No mundo do vinho é cheio de terminologias e muitas vezes a gente confunde mesmo as coisas, né? O Michael me escreve perguntando uma pergunta dupla. Ele adorou o vídeo anterior das garrafas Magnum e pergunta se vinho do Porto também tem em formato Magnum. E me pergunta também como se conta a idade do vinho. Bom, Michael, a idade do vinho se conta sempre a partir da sua colheita. É o ano da colheita que determina a data desse vinho. Então, um vinho de 80 é porque foi a colheita de 1980. E aí, cada ano você conta um ano. É assim que funciona, é a partir da colheita, ok? Quanto às garrafas Magnum para Porto, é muito raro. Aqui no Brasil, eu, na verdade, acho que nunca vi uma Magnum de Porto aqui no Brasil. Cheguei a consultar meu amigo Carlos Cabral, que sabe tudo sobre vinho do Porto, e ele me disse também, é muito raro, que normalmente se faz em datas comemorativas, não é comum. Ele disse que a Grahams às vezes faz, mas que não é comum. Olhando os sites portugueses, eu encontrei diversos produtores com Magnum, mas aqui no Brasil não tem. O que se encontra aqui são as embalagens de 4,5 litros, como essa que eu estou mostrando aqui para você, da Grahams, que na verdade faz muito sucesso nos restaurantes. É uma garrafa muito bonita para você ter ali em exposição e sugere os clientes tomarem uma tacinha no final da refeição, com um bom queijo azul, ou com um doce conventual, assim por diante. Normalmente, esses vinhos engarrafados nessas embalagens maiores são sempre os Tawny, que são os envelhecidos em barris.
e não os vintage, porque os vintage que envelhecem na garrafa, depois de aberto, duram muito pouco tempo. Então, essas embalagens normalmente são dos vinhos Tawny. Tá certo, Michael? Espero ter ajudado para você. A Cláudia me pergunta o que são, afinal, as vinhas velhas, que ela já viu várias referências, a idade da vinha, o que é isso? Ô, Cláudia, é legal você perguntar isso, porque, na verdade, vinha velha é uma vinha que tem idade. Só que em Portugal, esse termo vinhas velhas, normalmente é mais utilizado, hoje já também se usam para vinhas com idade, mas é utilizado para vinhas que, obviamente, sempre tem muita idade, mas que tem uma característica específica. Ela é uma mescla de várias castas. Há as vinhas velhas com diversas castas, tipos de uva tinto, há de várias castas, tipos de uva brancos, e há as de tintos e brancos misturados. E por que acontecia isso? Acontecia isso porque no passado o vinho não era produzido para ser comercializado. Todo aldeão, toda a pessoa do mundo rural tinha sua subsistência ali, criava um porquinho para o Natal, criava umas galinhas, criava seus legumes e verduras e plantava uva para fazer vinho, porque o vinho sempre foi um complemento alimentar. Esse problema que o Brasil nunca viveu, não tem essa cultura do vinho como alimento. O europeu tem o vinho como alimento, e em Portugal, também em alguns lugares da Itália e da França, mas Portugal é onde mais teve isso, e onde mais se encontra ainda hoje, as tais das vinhas velhas. Então, como eu dizia, por que tinham várias castas? Tinham várias castas porque se uma determinada espécie de uva fosse atacada por um problema qualquer, não acabava com o vinhedo todo, porque as outras poderiam não sofrer com isso. Então sempre teria vinho, porque o problema era ter o vinho como alimento. Eles faziam lá a sua barrica normalmente e ficava para o ano todo. A tal da frase do 11 de novembro, dia de São Martinho, vá na adega e prove o vinho, que era quando eles achavam que já estava pronto o vinho que foi colhido em setembro e foi esmagado rusticamente com os pés mesmo, e era aquele vinho maravilhoso que depois esses que eram mesclados tinto com branco, fazia tudo junto, ficava um vinho mais claro e que era chamado de palhete. Ainda existe aqui ou ali alguma coisa assim. O que é bacana dessa coisa, Cláudia, é que quem tem um vinho assim, quem tem um vinhedo de vinhas velhas, ele tem um vinhedo inimitável, ele tem um vinho inimitável. Nunca ninguém vai conseguir fazer um vinho igual aquele, especialmente se ele fizer como se fez a vida toda, fermentando com as próprias leveduras, tá certo? O João Alberto me pergunta sobre o que eu degustei na feira lá do Iaiá Naturalmente, uma feirinha sensacional que o meu amigo Benoit Maturin, lá do Ster Rooftop, ele tem o Ster Rooftop, sensacional, e tem esse Iaiá Cava Manger, que é bastante informal, é um lugar para petiscos e tal, e tem muitos vinhos naturais. Ele é um grande incentivador aí dos vinhos naturais brasileiros, na verdade vinhos de fermentação natural, porque vinho natural, já cansei de falar aqui, necessitaria ser de vinhedos orgânicos, o ideal que fossem biodinâmicos, e não tem interferência, não se acrescentar nem tirar nada, como eu falei há pouco nas vinhas velhas, fermentar com as próprias leveduras, como a humanidade fez o vinho por 9.000 anos. Não tem segredo isso. Mas precisa ter uva limpa, boa e sem veneno. Bom, ele então incentiva muito esses produtores, fez uma feirinha sensacional, e eu então vou compilar alguma coisa aqui para vocês do que eu degustei lá. Vamos ver?
Ah, mon ami, olha que prazer, foi um sucesso ver aqui o teu empenho, já não canso de falar, o teu empenho pelo vinho brasileiro. E esse evento aqui do Yaya Cave Manger tá um show, só tem gente de qualidade, ó, até a Lisete, ó, Mirandinha, as meninas da Vicas, pô, o Zenker, só o Facinho, só gente legal. Parabéns, viu? Muito obrigado, Dideu. Espero que o ano que vem você tenha que alugar um galpão pra... Pensamos já nisso, para dizer a verdade. Parabéns. Obrigado. Em 21, 22 e 23, esse vinho aqui, vinho de piscina, pra tomar na praia, pra curtir, sabe? Pra sentar ali, um tinto com cara de branco. Qual é a uva? Pinot. Pinot. É tão mineral, né? Aqui a vinificação é branco, uva branca prensada, direta, sobe pra barrica, o mosto fermenta dentro da barrica e fica lá. Aqui eu tenho 20 meses de barrica. 20 meses de barriga. Então, todo Chardonnay. 100% Chardonnay. Eu tenho terapia. Aqui é um pinotzinho que ele é montado, mas é 100% pinot. Tem pinot macerado, pinot carbônico, pinot rosé, tem vários tipos de pinot. Eu senti a falta de um pinot com um pouquinho mais de estrutura para mim comer com carne. Tem uma dinâmica de boa boca, finalzinho um pouco de amargor que me agrada bastante. Carl, o que temos aqui? Isso aqui é o Trincheira da Solidão 2021. É o Gamay, uma caça do Beaujolais, que está fazendo vinhos bem intrigantes e bem expressivos na Serra do Sudeste. Solo mais antigo do Rio Grande do Sul e grata surpresa, né? Essa é a Pinot Noir Pistola da Paixão, uvas de vacaria, terroir basáltico, inspirado na grande Frida Kahlo de Rivera. O que é o Gradiva? Então, o Gradiva é um Chardonnay feito em âmbar ou laranja, de 21 dias de maceração, tá? Safra 21. Safra 21, maravilha. Uvas de Montebello. Isso está em que faixa de preço? Isso vai na faixa de R$160. Bárbaro. E Rubem, o que temos? Isso aqui é aos pés de Sofia, é um Traminer. Traminer. Essa é uma uva lá do norte da Itália. Tá. Ela é uma ancestral, talvez, da Gewürztraminer, e no Jurá chama ela de Savagnin. Ok. Esse vinho foi vinificado em Surly durante 6 meses, com batonagens quinzenais. Bárbaro. Esse que faixa que tá? Também, a mesma faixa, de R$160. Gente, eu encontro aqui no Yaya Cave Manger Lisete Vicari com seu filho, vieram de Portugal para a feira para mostrar os vinhos brasileiros. E os de Portugal ainda não chegaram, mas aqui as maravilhas que encantaram o Iosco Gravner. Pouca gente sabe, mas a Lisete surpreendeu o Iosco Gravner com esse vinho aqui, ó. Que tal? Eu falo sempre da Lisete Vicari, olha ela aqui, ó. É que agora ela faz vinho em Portugal, não quer nem saber mais de Brasil. Mas agora aqui no Yaya Cave Manger, na feirinha, ela tá aqui com o filho que na verdade é quem carrega o piano lá. Não é verdade? Verdade. Me conta, o que nós vamos sugerir aqui? O Domínio Vicari Chardonnay. Chardonnay 2021. 4 dias de maceração pelicular, então a laranjinha, né, que é bem interessante, tem uma boa acidez. Isso é um vinho que custa quanto no site? Para o consumidor final, R$95. 95, tá ótimo o preço. Maravilha. Sucesso. Lisete, me fala de Portugal. Você lá tá na região de Lisboa. E tá com quantos rótulos? Temos 8 rótulos. 8 rótulos? 8 rótulos. E já está no mercado lá? Já está no mercado lá, não só em Portugal, mas no resto da Europa também. Em que faixa de preço lá para consumidor? Consumidor final na faixa de 15 euros. 15 euros, tá. E vai vir para o Brasil? Talvez, em algum momento venha. A gente ainda não tem nada certo, mas é uma ideia de vir alguma coisa para o Brasil, sim. E foi muito mais fácil, em termos jurídicos e fiscais, fazer vinho em Portugal do que no Brasil?
Sem comparação. Sem comparação. Sem essência. Diz que lá você só precisa comprovar que a água não é jogada, ela é tratada, né? A água. Diz que é a única exigência grave lá. E ainda mais que como a gente comprou uma adega que já existia e restaurou ela, é mais fácil ainda, porque já é um lugar tradicional da produção. E na hora que o teu vinho sai para venda, que peso que ele tem de imposto? É só o IVA? É só o IVA. Que é quanto? É só o IVA, que para o vinho é 13%. 13. Igualzinho o Brasil, eles copiaram daqui. E é tão difícil que é igual eu mandar para São Paulo. É, exatamente. Ou para Suécia. Na internet, anota, manda para o comprador. E pronto. O comprador manda a transportadora ir pegar, pega o pallet e põe no caminhão. Tchau. Simples assim, é? Ó, sucesso a vocês. A próxima que eu for a Portugal, vou visitar. Prometo. Prazer em te ver. Gente, o vinho que eu falei para vocês é esse aqui. Esse é lote 9, Casavicas. E olha só a história. O que nós temos aqui nesse lote 9? Esse lote 9 ele é um field blend, que é uma mistura de campo, onde a gente colhe todas juntas, viníferas americanas, brancas, tintas, e vinifica todas juntas. Então, cada ano realmente vai ser um vinho diferente, porque tem uvas que vão estar mais verdes, tem uvas que vão estar mais maduras, tem ano que deu mais, tem ano que deu menos. E você, esse vinhedo existe há quanto tempo? Você não tem ideia? Esse vinhedo ele existe da época das vicas, que existiu antes de mim, antes da minha família, e eu acredito que tem vinhas lá de 60, 50 anos, e é uma fórmula que meu pai já fazia, então ele é um vinho que a gente tem um apreço sentimental muito grande. E quando é que vocês decidem a colheita? Em qual? Você dá uma olhada no geral ou tem uma determinada casta que serve de padrão para você escolher? Normalmente a gente dá uma olhada no geral, sempre tem castas que vão estar mais maduras, algumas mais verdes, mas como acaba sendo um evento de família, é uma data que a gente consegue reunir a família para colher junto. Ah, super legal, não? E aí a vinificação é toda espontânea? Toda espontânea. Não vai engaço nenhum, são só as uvas desengaçadas. Com as próprias leveduras vira uma mistura inimitável. Única. Inimitável. E assim, cada ano é uma mistura única, né? Agora eu quero que você explique das vicas, que muita gente não conhece a história. Então, as vicas, antes desse espaço ser da minha família, era de 5 mulheres, que elas eram filhas de um senhor chamado Ludovico, então elas eram conhecidas como vicas, nunca casaram, nunca tiveram filhos, então corria a lenda na cidade que elas eram bruxas, elas não saíam de casa, tinham medo das pessoas e as pessoas tinham medo delas. Olha, que interessante. E elas foram as guardiãs do nosso terroir, que cuidaram desse espaço para mim e para minha família chegar até lá. Eu fico toda arrepiada essa história. Ó, parabéns, viu? Eu admiro muito o trabalho de vocês. E olha, vou botar aqui o site para vocês. Experimente cada um deles, que vale a pena. Que faixa de preço que eles estão? Estou na faixa de 100, 120, legal. Uma média dessas. Bárbara, obrigado. Obrigada a vocês. Pessoal, estou aqui com o Gaspar. O Gaspar, ele é da Vinética, mas é também desse terroir da Vigia, onde ele faz uns testes com várias madeiras brasileiras. Muito interessante. Gaspar, muda aqui por causa da luz. Conta um pouquinho pra gente essa tua experiência com o terroir da Vigia e o que você tem feito de vinhos naturais e também os queijos, né? Porque qualquer francês é orgulhoso e quase arrogante. Meu filho agora é brasileiro e gostaria que ele fique seguro de seu país e que ele faça uma coisa brasileira pura.
Então fazer corte bordelês com um cavalo francês e levadura francesa no Brasil, para mim não tem interesse. Então a ideia minha era valorizar o Brasil, exportar coisa brasileira bom e que ninguém tem. Na França temos 3 madeiras. Temos acacia, cavalo francês e castanheira do Portugal. No Brasil, desde 2016, estamos tentando 12 madeiras brasileiras. Levadura indígenas, sapera da Geórgia, baga do Portugal, a círtico da Grécia. O Brasil é o país que tem tudo para dar certo, só fazer teste e encontrar o melhor resultado. Maravilha. Você vende pelo site os seus vinhos? Eu vendo mais para pessoa jurídica. Ah, é mais para pessoa jurídica, isso, tá. Porque a ideia minha é uma pessoa jurídica vai exprimir, contar a história, tá. Provar um vinho naturais que passa na madeira brasileira. Se você não tem uma explicação, é meio difícil de entender. É um vinho bom, ganhamos medalha, claro. Porém eu sou parte da cadeia. Sou produtor, preciso de uma pessoa que vai ficar embaixador a oferecer esse vinho, esse queijo também. Bravo, parabéns, Gaspar. Gostei de te rever. Igual. Repete as castas aqui, Bruno. Esse é Chardonnay, Riesling Itálico, Malvasia Bianca, Pinot Noir e Cabernet Franc, das safras 18, 19, 20 e 21, e todas as 4 safras co-fermentadas em 22, sobre as uvas de Malvasia Bianca, sobre as cascas. Quer saber? Tem que tomar para saber. Bom, vamos às dicas da semana. Eu vou começar com a Premium Wines. Olha, eu tenho 2 vinhos sensacionais para indicar para vocês. Querem ver quais são? E na Winehouse, então, o que será que o Olavo Maciel vai nos indicar essa semana? Ali, ó, tem coisas especiais. Vamos ver? Olavo, qual é a dica hoje aqui para os nossos seguidores, hein? Hoje é uma paixão minha, Marcos Molitor, Mosel. Ah, mas esse é um cara fenomenal, né? É um gênio. E esse é um cabinet, explica aqui para os seguidores. Esse Olavo. É um cabinet, Okfna Bockstein, é a parcela... Não, repete aí, repete. Okfna Bockstein. Vocês aprenderam como é que é? O que significa? Okfna Bockstein, na verdade, é o vilarejo de onde vêm essas uvas. Okay, obviamente 100% Riesling. Cabinet. Cabinet quer dizer sempre a quantidade de açúcar no mosto, não necessariamente no vinho. O que vai indicar no Marcos Molitor e a maioria dos produtores, a graduação de açúcar no vinho é a sua cápsula. Esse aqui, cápsula verde, meio seco. Ah, olha que interessante. E o meio seco é importante o pessoal saber que harmoniza muitíssimo bem com uma série de pratos. Não é um vinho doce. Não. Ao contrário. Barriga de porco. Isso, fica fenomenal. Comidas gordurosas. Isso, também aqueles, um arenque com raiz forte. Nossa, fica um show. Salsichas? Salsichas, delicioso, isso aí. Delicioso. E quanto tá, hein? 550. Pô, isso aqui é uma bela de uma compra, hein, Olavo? Perfeito. Maravilha, Marcos Molitor. Eu estava aqui editando as dicas do Didu, quando eu me lembrei de um vinho que eu provei essa semana, que vocês não podem perder, um vinho da 4 Import. Eu até gravei um vídeo na ocasião falando dele. Quer dar uma olhada? Veja que legal. Olha, gente, eu queria falar para vocês uma coisa sensacional. Eu recebi dos meus amigos da 4 Import esse vinho aqui, que é o Cebolau da vinha da Casa Branca. É Arinto com Antão Vaz. Ou seja, é um vinho excepcional, porque a Arinto e a Antão Vaz, elas têm a propriedade de dar toques de maçã madura, de pera, de ervas. E esse vinho em especial, ele é muito salino, porque ele é lá da região de Setúbal, que é o Alentejo do lado Atlântico. Você sabe que o Alentejo não é só aquele Alentejo quente que a gente conhece lá de Beira. Não, o Alentejo tem também Montalegre lá no norte, que pela altitude produz vinhos muito frescos e elegantes,
E tem a região atlântica. Na região atlântica ele é mais salino, mais fresco, mais jovial. E esse produtor aqui, que é o Quinta do Cebolau, do meu amigo Lufinha, faz vinhos muito honestos, muito sinceros. E esse aqui em especial está sobre uma área, é um vinhedo que tem uma gema de sal enorme, porque essa parte dessa península de Setúbal, num passado muito longínquo, foi submerso no mar. Então ele é duplamente salino, ele tem um toque mineral e de salinidade duplo, por essa gema de sal e outra pela proximidade do Atlântico, porque a Quinta do Cebolau, que é desde 1890, o Lufinha é a quinta geração, ele faz vinhos a 8 quilômetros do Atlântico. Olha que maravilha! Ele é o mesmo produtor daquele Cebolau imerso que eu já falei para vocês, que fica no fundo do mar. E olha, o cara tem um respeito, dá uma olhada. A tampa dele, ela não tem lacre, ela é com cera de abelha. Ele é todo preocupado com a ecologia e é uma propriedade que trabalha em permacultura. Um trabalho maravilhoso que você merece conhecer. Esse vinho, vou mostrar de novo, Quinta do Cebolau. Esse é o branco. Ele traz, a 4 Importes traz outros rótulos dele também. Estou falando desse em especial, que é um espetáculo, está aí na faixa dos R$200. A 4 Importes só vende para pessoa jurídica, porque o foco deles são as lojas, as delicatessen e os restaurantes. Mas se você ligar lá, falar em meu nome, quem sabe você compra uma garrafa para você. Grande vinho, Quinta do Cebolau, Casa Branca. Saúde! Bom, na World Wine eu queria indicar para vocês um desses vinhos da minha série de castas patrimoniais. É um bom caminho para você ir conhecendo o vinho, o mundo do vinho, que é infindável. É você partir para as castas patrimoniais, aquelas que representam tanto aquele local que terminam se tornando uma casta patrimonial, é um patrimônio daquele lugar. Então, eu quero indicar nessa semana para vocês a casta Bobal. Vou colocar aqui o vídeo que eu gravei na ocasião e mostrar o vinho para vocês. Olá! Olha, hoje eu quero falar de um vinho espetacular, gente. Estou falando da casta Bobal, mais uma casta patrimonial, e me refiro ao Cloloyen, que é da Bodegas e Vinhedos Ponce. O proprietário teve aqui há pouco tempo pequenas produções de vários vinhos maravilhosos que você encontra lá na World Wine. E essa casta Bobal é patrimonial por quê? Porque além dela ser típica lá da região de Uquiel-Requena e Manchuela, lá em Valência, ela também é uma casta autóctone, ou seja, ela nasceu naquele local. Existe também uma Bobal branca, mas que não é originária da mesma, não é uma derivação da Bobal tinta. Essa Bobal tinta é um espetáculo, ela surpreende a gente porque, primeiro que no nariz ela sugere um vinho leve e na boca é um vinho estruturado e potente, muito interessante, com muita fruta negra, com framboesas e toques também de cravo, de pimenta, pimenta do reino, um toque de alcaçuz, um vinho vibrante e sedutor. Eles produzem também grandes rosés com essa uva na região e ela é um espetáculo que você precisa provar um dia na vida para aumentar o seu repertório de castas patrimoniais. Esse aqui é um belíssimo exemplo para você conhecer a casta Bobal e conhecer como é o terroir de Manchuela, tá certo? E olha, uma coisa interessante sobre a Bobal é que é uma uva que evolui muito bem. Ela foi muito utilizada por conta de ser resistente demais à filoxera. Ou seja, é uma uva com estrutura, com potência, muito sedutora. Você encontra lá na World Wine. Falo do Cloloyen Bobal,
por R$ 148,00 na World Wine. Na Mistral eu quero indicar um vinho sensacional lá da Alsácia, que é o excepcional Doffelmoulin. O Doffelmoulin é um produtor maravilhoso. Eu tive o prazer de ter visitado lá, numa viagem convidado lá pelos produtores, visitei o Doffelmoulin, onde ele teve a generosidade e simpatia de chamar um especialista em queijos que fez lá com a gente uma degustação, explicou os tipos, aquele Master, que é um queijo típico ali da região. Foi sensacional, uma viagem inesquecível, das mais gostosas que eu já tive, e me marcou muito essa visita ao Doffelmoulin. Mas quem vai falar dele não sou eu não, é o Ciro Lilla, que importa esse vinho na Mistral desde sempre. Olha que história interessante. Ô Ciro, eu tive um prazer enorme em visitar esse Doffelmoulin, que é um cara tão gentil, tão sensacional. Ele fez até na recepção que ele nos fez lá na ocasião, trouxe um cara especializado em queijos para falar dos queijos. E teve agora recentemente aí no Encontro Mistral. Queria que você contasse um pouquinho, esse também é dos remanescentes do início da Mistral, né? Desses que eu falei até agora, o Drouin e o Doff e o Kirouan, eles estão com a Mistral há 50 anos. Que Mistral, coisa fenomenal. A Mistral é o importador mais antigo de todos eles. É muito raro ficar 50 anos comendo importador. Muito raro mesmo. E se desenvolve uma relação muito profunda de amizade entre as famílias. Certamente. O Doff é um produtor da Alsácia e fica em Riqueville. Quem nos visitou... Nossa, aquilo é um sonho, né? É um sonho. Visitar a Alsácia... Você acha que vai encontrar numa travessinha Jesus fazendo um banquinho de madeira? É um presépio aquilo lá. Presépio. Pro bem e pro mal, porque tem o Museu da Tortura. Pelo amor de Deus, eu não fui ver, não. Que deu a Inquisição usou, né? Terrível. Bom, mas quando o primeiro contato nosso com o Doff foi com acho que o nome dele era Etienne Doff. Era o pai desse... Era o pai desse. Então ele era uma pessoa... Ele parecia muito o Obelix. Ah, é? O Asterix, né? Que figura. É uma figura, gordo, bigodão branco, barba... Um personagem. Vermelho, uma figura. E quando no primeiro encontro Mistral, ele resolveu vir com a mulher. Vim para o encontro, a maioria trouxe as mulheres. Aí eu estou em casa domingo, que ia receber-nos em casa, junto com os outros produtores. Toco o telefone, ele dizendo que a mulher dele saiu com o passaporte vencido na França. Erro da companhia aérea na França. Aí chegou, aí eu tentei mexer uns pauzinhos, mas sem passaporte válido não dá para entrar. Nossa. Então ela teve que voltar do aeroporto e voltar para a França. Então ela voltou para a França e ele foi para minha casa, quando devia ter o almoço e tal. Todo mundo com pena dele, né? Imagino. Aí, quando ele chegou, ele dava um sorriso de orelha a orelha. Ele ficou feliz que estava liberado. Indisfarçavelmente feliz. Foi objeto de gozação o tempo inteiro. Provavelmente a mulher devia fiscalizar o que ele bebia, viu? Provavelmente. Mas, muito boa essa. Vale a pena visitar, só visitar Brickville. Já valeu, é verdade. Mas Brickville é uma gracinha. E o filho dele é tão simpático quanto ele. Não parece nenhum... Não tem nada a ver com o estilo físico, né? Mas é uma pessoa assim, uma doce de pessoa. E o produto é maravilhoso, eles têm uma linha bastante grande também, né? Tem os tranquilos, mas também tem espumante. São maravilhosos. Na Alsácia se chama Cremant. Cremant, isso, Cremant da Alsácia. É uma AOC de Cremant, né, Alsácia? AOC de Cremant. Que legal, obrigado, Ciro. Bom, aqui estão os vinhos com os preços, que nessa entrevista com o Ciro não falamos de preço, mas veja que sequência legal de vinhos. Veja, por exemplo, esse Doffelmoulin Pinot Gris Vin d'Alsace, 331,9. Tem também o Riesling Cuvée Europe, 331,9. Excelente.
E esse Gewürztraminer Brand de Tuckenheim Grand Cru 2017, 662,73. Grandíssimo produtor, experimente. Bom, na Delacroix é o próprio Geoffroy quem vai fazer as indicações. Vamos ver? Geoffroy, e a novidade hoje que você vai apresentar aqui para os seguidores, hein? Então, a novidade hoje é vamos pela montanha, na fronteira entre a França e a Suíça, na região de Savoie. É produtor que chama Domaine de Lidil, e 100% mundosa. Então, uma uva típica da região. Ela é autóctona de lá. Autóctona de lá. E faz vinho muito mineral, muito expressivo. Ok. E isso vai funcionar muito bem como, por exemplo, rôti de veau. Okay. Uma carne de caçarola, né? Exatamente. Bárbaro. O Geoffroy, esses também estão naquela faixa boa, abaixo de R$200, exatamente, está saindo 192. Nossa, bela dica, hein? Olha aí, gente, que boa experiência para aumentar o seu rol de conhecimento gustativo aí com a uva Mondeuse. Exatamente. Geoffroy, vamos de espumante hoje, é isso? Exatamente, vamos celebrar um pouco. Já está na hora de começar a estourar espumante, pô. O que é esse Ex-Bulle? Ex-Bulle é vinho do Loire, de um produtor super talentoso que chama Vincent Caillet. Ok, famoso o Vincent Caillet. Região de Muscadet. E faz esse super espumante que tem um corte particular. Porque tem Chardonnay Co, que na verdade é o Malbec. Que é o Malbec, olha que interessante. Então é um corte que você não encontra tanto. Que curioso, hein? Agora deu água na boca aí para saber como é que deve ter uma boa estrutura, né? Exatamente, tem um bom corpo, mas não é pesado, é incrível. Isso você pode comer facilmente durante a refeição, não somente para celebrar, mas durante uma refeição. Quer dizer, ele não é só para aperitivos ou entradinhas, ele acompanha um prato, por exemplo. Um peixe, você diria. Frutos do mar, né? Olha que legal, hein? Que bela dica. Que preço que tá, Geoffroy? Isso está sendo R$183. Maravilha, que bela dica, hein? Obrigado. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Por favor, inscreva-se, porque aí você vai ser avisado quando tiver vídeo novo do Didu, das dicas do Didu. E você também pode compartilhar, porque compartilhando você me ajuda a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Gente, vocês já sabem, bebam com moderação, é uma taça por refeição, vai fazer bem para a sua digestão, para o seu coração, para o seu espírito, tá certo? Olha, semana que vem estou de volta, hein? Saúde!